começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimete. Eu sou Maurício Oliveira e eu tô aqui com os meus amigos Thiago e Divani. E aí, minha gente? Opa, Maurício, tudo certo? Ó, Maurício, mais uma, né? Mais um, e estamos só começando. Eles não gostam não, tá, minha gente? Mas assim, ó, diretores da Ambimete, a empresa que já tá aí há uns aninhos no mercado, né? 12 anos pagando boleto. Né? Tá vendo já há um tempinho aí. E tá aqui compartilhando esse conhecimento. Então você que já tá aí, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conhecimento, faça perguntas aqui, assista os outros vídeos que ó, a gente já tá aqui, já estamos caminhando, a gente já caminhou alguma coisinha aqui, né, minha gente? Um bocado. Já E hoje andou. a gente tá com a fera, viu? E Tudo. hoje, rapaz, ó, vou te contar, viu? Hoje, ele que, assim, ó, gestor ambiental, engenheiro químico formado pela Universidade Federal lá de Minas Gerais, ó, pós-graduação, gestão de projeto, emissões, engenharia. Se eu fosse falar aqui o currículo todo aqui, a gente ia podcast do currículo do rapaz, minha gente. Então, aqui, ó, vamos organizar aqui, porque hoje nós temos ele, gestor. Eu adoro essa ideia do gestor ambiental, porque vocês sabem, né, administrador, eu gosto muito de misturar essa coisa de gestão com ambiental, né? Então, para a gente trabalhar bastante essa questão, hoje com vocês, Leonardo Veloso. E aí, Leonardo, tudo certo, meu querido? Opa, Leonardo. Olá, pessoal. Tudo bem? Agradeço já o convite desde já, mas essa oportunidade de compartilhar conhecimento. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E olha só, a gente sabe que a nossa audiência aqui acompanha vários vídeos nossos aqui e tal, e a gente queria, né, já começar bem falando um pouquinho de você. Se apresenta aqui para a nossa audiência aqui, para o pessoal saber um pouquinho, saber, né, um pouco mais quem é Leonardo Veloso. Diz aí, meu querido. Então, pessoal, eu sou Leonardo Veloso, eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas já estou há 10 anos, né, morando em Fortaleza, já sou quase cidadão cearense. Me formei em engenharia ambiental, engenharia química, né, há quase 20 anos atrás. Então, era uma época que a gente não tinha muitos cursos, né, de engenharia ambiental, então acabei optando pela engenharia química, onde lá eu tive os primeiros contatos, né, com gestão ambiental, através de cursos, né, de professores, e acabei dando a sorte de logo meu primeiro emprego já ser na área ambiental, né, numa grande siderúrgica, e aí já se vão 20 anos na área de gestão ambiental, sempre focado aí na parte principalmente de controle e monitoramento ambiental, onde eu acabei me especializando, né, e é onde eu trabalho desde então, sempre em siderúrgicas de grande porte. Tá, coisa boa. Vamos falar bastante, então, É de uma fera, né? monitoramento. Fera. Então, vamos falar bastante de monitoramento ambiental. É uma das, né, especialidades, né, a natureza, né, da Ambimete ali, falar dos monitoramentos ambientais. E aí, Leonardo, veja só, a gente tem uma audiência que também está buscando algumas coisas bem conceituais no primeiro momento, né? Então, assim, para a gente começar bem esse nosso podcast aqui, né? Fala um pouquinho assim do monitoramento ambiental, né? E dessa relação que existe entre os monitoramentos ambientais e a sociedade em si. Eu digo o seguinte, quando a gente começou 20 anos atrás, a gente era uma situação bem diferente, né? O meio ambiente estava engatinhando, as legislações ainda estavam começando, então era uma coisa assim muito difícil, a gente tinha muita dificuldade, né, assim, até dos gestores mesmos entenderem a importância da gestão ambiental, né, de executar. Eu me lembro, a primeira vez que a gente foi fazer um EIA-RIMA, né, ia fazer uma audiência pública, como foi explicar aquilo, né, para o responsável da planta, né? Tipo, olha, eu tenho que, na comunidade, prestar esclarecimento, né? Imagina isso há 30 anos atrás. Era assim que era visto, né? Hoje não, hoje é mais comum, já estamos evoluindo muito. Então, a sociedade evoluiu. Hoje a sociedade, ela exige as questões ambientais sejam muito claras, que elas sejam muito transparentes, né? Eu me lembro uma oportunidade profissional que eu tive de viagem para a Alemanha, então, são uns 15 anos atrás, e eu visitando lá, né, uma concessionária da Porsche, eu achei muito interessante, porque tinha lá o preço do carro, no para-brisa assim, do carro, né? A gente tinha lá o preço, e do mesmo tamanho do preço, tinha a emissão de CO2 daquele carro. Ou seja, há 15 anos atrás, na Alemanha, o consumidor, para comprar o carro, ele já não olhava só o preço, ele já olhava o nível de emissão de CO2 daquele carro. Ou seja, era uma sociedade que estava muito à frente da nossa.
Mas hoje, aqui no Brasil, isso já é uma realidade. Sim. As pessoas hoje já querem saber das empresas, a famosa pegada de carbono, pegada de água, se você tem um produto orgânico, se você impacta a comunidade. Então, assim, basicamente hoje, existe até um termo muito interessante, chama licença social. Né? Eu já conheci empresas que tinham a licença ambiental, mas não tiveram a licença social. E aí não conseguiram, né, proceder, não conseguiram implantar o procedimento. Que é o quê? É ter o respeito e o reconhecimento da sociedade que vive no entorno. Essas pessoas, essas comunidades precisam ser respeitadas, né? E aí, assim, dentre várias ferramentas, lógico, né? Qual que eu acho que é muito importante para atingir essa licença social, para atingir esse respeito da comunidade? É o monitoramento ambiental. Show. Porque o monitoramento vai ser a forma técnica e com dados e informações que você vai ter de mostrar para essa comunidade que você não tem os impactos ambientais, ou que esses impactos ambientais estão sendo controlados. Então, basicamente, se você quer ter o respeito da comunidade, você precisa fazer um monitoramento ambiental. Rapaz, olha aí, é uma coisa nova aqui nesse podcast aqui já, viu? Não, com certeza. Uma opinião de quem tem experiência, né? Você ter os monitoramentos ambientais, eu acredito muito também que você consegue tomar ação para uma melhoria direta. Na verdade, na minha ótica, o ponto de partida é esse, né? Você tem que ter o número para poder tomar uma ação assertiva ali e ter uma melhoria na comunidade. A gente participou, Leonardo, de um projeto, né, de redução de SO2, né, de um processo que era vizinho à comunidade. E nós utilizamos nesse projeto as ferramentas de emissões atmosféricas, de amostragem isocinética, dispersão de poluentes na atmosfera, um modelo matemático para entender como é que essa pluma ela se comportava ali na região e monitoramentos de qualidade do ar ambiente. Então, quer dizer, não foi só foram 3 tipos de monitoramentos ambientais, assim, com 3 ferramentas diferentes, né, para que a gente entendesse o comportamento disso naquela comunidade. E eu trago esse exemplo porque, de fato, o processo tomou ação em função das informações que a gente deu e teve uma melhoria direta lá naquela comunidade. Então, o monitoramento ele é muito poderoso, né, para essas finalidades. Eu queria aprofundar um pouquinho nessa coisa da licença social, né? Porque a gente já trabalhou vários, né, minha gente, aqui nos nossos podcasts, a gente já falou vários, né, das licenças que são, entre aspas, né, obrigatórias, né? Que a gente, né, olha na norma e diz, opa, tem que fazer. E aí hoje, Leonardo surge com essa trazer esse tema à tona, né? Mas vamos falar nisso, né, durante o podcast. Mas agora, Leonardo, eu queria saber de você, como é que você vê, como é que você enxerga essa onda, né, da ESG para os monitoramentos, para a sociedade? Como é que você está vendo isso aí, esses movimentos, né, que estão acontecendo aí, se eu posso afirmar, no mundo inteiro? Sim, com certeza. É o que eu estava falando da evolução, né? Antigamente, quando eu comecei, se falava muito nos desenvolvimento sustentável, né? Que eram pilares do desenvolvimento sustentável. Eu creio que o ESG nada mais é que essa evolução. É uma evolução desse termo, né? De sustentabilidade, ou seja, você focar, né, no meio ambiente, né? Que é o E, o social, que é o S, e a governança, que é o G. Então, ou seja, hoje as empresas estão sendo demandadas, e eu acho que é isso que é o mais legal, muitas não é nem questão de legislação, são demandas, né, dos clientes, do mercado, e eu acho que essas demandas são até mais profundas, porque mexem no bolso, né, das empresas, então elas tendem a seguir mais. Então o ESG é essa evolução que vem da sociedade, ou seja, a sociedade exige que você tenha esses 3 pilares bem definidos. E aí, falando especificamente do E, né, ou seja, qual que é o objetivo do E? É você tratar os impactos ambientais. Como eu digo, às vezes você não consegue eliminar, mas no mínimo controlar, tentar mitigar e monitorar. Então, novamente, vem a questão do monitoramento. Como é que você vai comprovar para a sociedade, para o mercado, para os seus clientes, que você tem o pilar E forte? Você pode fazer muitas coisas, mas com certeza o monitoramento é uma delas. Você vai precisar comprovar através de números que o seu impacto está controlado, que você está tendo um limite legal. Então, com certeza, sim, quem precisa do ESG, e eu acredito que em curto prazo vai ser todo mundo, você vai precisar implantar um plano de monitoramento ambiental. Top. A gente falou, né,
né, dessa questão da licença social, né, que você acabou de comentar, mas assim, partindo um pouquinho mais para prática da coisa mesmo, do dia a dia, da rotina, e aproveitar, claro, sua experiência aqui, Leonardo, quais são os benefícios dos monitoramentos ambientais para as empresas, né? Você já disse um, né, bem importante, né? Mas assim, bem prático mesmo, bem de gestor ambiental para gestor ambiental. E se você puder, traga alguns exemplos para a gente. Certo. O primeiro, eu acredito o seguinte, para fazer o monitoramento ambiental, novamente, no mínimo, você precisa para atender os requisitos legais e condicionantes de licença. Então, com certeza, o seu empreendimento deve ter algumas condicionantes associadas. Se você não executar esse monitoramento, Perfeito. você vai, obviamente, evitar, né, pode levar multas, penalidades, ou até a paralisação de processo. Então, isso por si só já é um grande benefício do monitoramento ambiental. Outra coisa é para realizar estudos ambientais. Então, se você quer fazer licenciamentos adequados, estudos ambientais adequados, como o Edivaldo disse, por exemplo, eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema, você precisa fazer um estudo ambiental adequado, com monitoramento adequado, com dados corretos, com dados confiáveis. Então, qualquer estudo ambiental bom e que passe pela sociedade, que seja aprovado pelo órgão ambiental, ele vai necessariamente ter que conter um plano de monitoramento adequado, conforme as normas, conforme os métodos adequados. Outra coisa também, que eu acho que é muito interessante, poucas pessoas falam disso, é que você usa o monitoramento ambiental para avaliar a eficiência dos seus equipamentos de controle ambiental. Então, digamos um exemplo prático. Você foi lá com muito custo, conseguiu, né, convencer aí o diretor da planta, o diretor da sua empresa, o conselho, né, o dono daquele negócio, a investir num despoeiramento, aí gastar ali alguns milhões de reais às vezes, né, para investir naquele despoeiramento. Como que você vai garantir que o seu investimento foi adequado? Olha aí. Através do monitoramento. Então, você fazendo o monitoramento ambiental, né, daquele despoeiramento, antes e depois, você vai conseguir confrontar os dados e ter a eficiência daquele processo. Então, muitas das vezes, até por questões contratuais, né? Ou seja, para garantir que aquele despoeiramento, por exemplo, está funcionando, é através da isocinética que o fornecedor, por exemplo, vai poder finalizar o contrato dele e receber o dinheiro. Show. Então, esse é mais um motivo que você pode usar também o monitoramento Show. ambiental. Tem outro também que é mais técnico, mas também um pouco negligenciado, que é os próprios analisadores contínuos. Né? Então, quem tem analisador contínuo nas chaminés, né, e é muito bom que se tem, você consegue ter muito mais informação, né, consegue ter uma gestão melhor, mas ele sempre vai precisar do monitoramento na chaminé, porque ainda que você tenha monitoramento contínuo, ele é calibrado, né, o particulado, pelas isocinéticas. Então, mesmo você tendo monitoramento contínuo, você vai sempre precisar das isocinéticas para calibração. Um outro ponto também, que aí eu já gosto muito, que é a questão do histórico, né? O histórico da condição ambiental. Então, você monitorar a qualidade do ar no seu entorno, as suas emissões ao longo do tempo, aquilo é ouro no futuro problema ambiental, no futuro questionamento com o Ministério Público, com a própria comunidade. Então, é através do histórico que você vai poder confrontar possíveis denúncias, se elas são reais ou se elas não são, se realmente a sua empresa está impactando ou não. Então, manter esse registro histórico do monitoramento também tem benefícios até legais e você evitar um processo, né, uma multa. E, por fim, é como eu falei no início, melhorar o relacionamento com a comunidade. Né? Então, se você quer ter uma comunidade atuante, no seu entorno e que te dê essa licença social, você vai precisar comprovar através do monitoramento de forma transparente para essa sociedade. Ô Leonardo, você falando e eu pensando aqui, e se você puder dar um exemplo, eu acho que seria melhor aqui para a gente. Como essa análise dos dados, dos monitoramentos ambientais, como se já aconteceu, né? Se você já utilizou esses dados para mostrar à sociedade olha aqui o meu resultado. Já aconteceu isso com você? Você já precisou ir até a sociedade, ao entorno da indústria? Forma, né? Isso. Como foi que você chegou? Como foi que você foi abordado? Se houve questionamentos, enfim. Se você puder trazer essa vivência aí pra gente, seria bom.
Sim. Na planta anterior que eu trabalhava, logo no início da minha carreira, uns 20 anos atrás, foi quando eu comentei com vocês. A gente iniciou justamente o programa de comunicação com a sociedade. As pessoas, literalmente, a empresa era uma caixa fechada, né? A caixa fechada entre aspas, né? As emissões chegavam nas comunidades, óbvio, mas as informações eram uma caixa fechada, né? E o interessante, e o que eu sempre me incomodou, é que a empresa fazia tudo certo. Né? Tinha muitas boas práticas, fazia muita coisa certa, mas tinha aquela política de não levar informação para a comunidade. Não, se eu estou fazendo aqui, eu tenho que prestar conta só para o órgão ambiental. Isso mudou. Então, a gente começou esse trabalho de fazer uma série de palestras, por exemplo, naquela época, né, de levar informação para a comunidade. As pessoas nem sabiam disso, né, dessas coisas boas que a gente fazia. Então, na época, a gente fez quase 30 palestras em todos os bairros do entorno, né, e fazíamos toda a programação nas escolas, no horário que o pessoal podia participar. Algumas participavam mais, outras participavam menos. E aquilo foi uma grande escola para mim, porque eu aprendi duas coisas. Primeiro, que é fundamental isso, você criou essa porta com a comunidade, de levar informação para eles, muitas coisas as pessoas não sabiam, do trabalho que a empresa tinha, né? Eu me lembro de uma senhorinha nessa palestra, ela sentada logo na frente, assim, já era idosa, e eu falei todos os números, todos os nossos resultados. Ela levantou a mão no final e falou assim: meu filho, eu só quero saber uma coisa, mas isso que você está me falando é verdade? Tem alguém que fiscaliza isso que você está falando? Aí eu falei: minha senhora, é o que mais tem. Eu vivo respondendo relatório de órgão ambiental, de promotoria, de auditor externo. Então, assim, a curiosidade dela era saber se aquilo era verdade, né? Então, assim, para ela, eu consegui levar uma informação adequada. Mas também a verdade também. Eu não posso dizer que é só flores, né, pessoal? Vai ter sempre aqueles 5% ali que, por mais que você leve a informação, a pessoa vai continuar batendo, vai continuar criticando, né? E aí, como exemplo também, essas mesmas palestras, né, onde eu trabalhava, nós tínhamos, o processo era muito grande, é uma planta muito grande, nós tínhamos 100 chaminés. Eram 100 chaminés dos processos que a gente tinha que acompanhar. E eu falei esse número lá. Falei: olha, a gente tem 100 chaminés que são monitorados. Na mesma hora, uma menina mais jovem levantou e disse: olha que absurdo, ele está assumindo que ele polui, que ele tem 100 chaminés poluindo. Ou seja, ela entendeu que o simples fato de ter chaminé já era poluição. E, na verdade, não era, porque as chaminés eram monitoradas, atendiam os limites e tal. Mas, assim, eu não consegui dar argumentos para ela. Ela continuou criticando, mas, assim, o que eu aprendi é, apesar desses 5%, os outros 95% da comunidade gostou de ouvir aquela informação, passou a ser parceiro da empresa, e isso foi um ganho muito grande. Transparência resolveu, né, Leonardo? Exatamente. Sobre a questão dos benefícios para as empresas, né? Outro dia eu estava conversando com um gestor ambiental de uma usina de açúcar e álcool. E ele disse uma história curiosa. Ele disse: olha, Edvan, outro dia eu cheguei pro dono da usina, a gente estava na reunião, e eu explicando para ele a importância da gente monitorar, da gente criar um plano para os monitoramentos e tal. E ele disse que passou lá meia hora conversando de frente pro dono. Quando terminou a conversa, o dono olhou para ele e disse: tá, quantos sacos de açúcar eu vou ganhar depois da execução disso aí? Enfim, né? Uma mentalidade antiga, arcaica do negócio, né? E ele disse: cara, eu fiquei sem argumento, não, porque o meio ambiente, tal, o negócio, e o coisa não foi. Eu e o Thiago, a gente participa de um grupo de empresários, a gente se reúne 4 vezes em um ano. E nesse grupo tem fundos de investimento dentro do grupo que vão levar pra gente e, enfim, dar um F5 lá, né? Atualizar as informações. E a visão dos fundos de investimento para as empresas, eles estão falando para a média, mas eles investem em grandes empresas. É que o SG é como o Leonardo falou, são pilares antigos que, na verdade, juntou agora de 3 letrinhas, que não é de agora que essas letrinhas existem, mas, enfim, ela veio à tona agora. Porque o cerco fechou agora, chegou no capital. Quem tem dinheiro e vai colocar o seu dinheiro no processo, ele precisa ter esses riscos controlados. Sim. Então, depois de tanto dinheiro indo pro ralo de fundo de investimento, que o cara colocou lá e o cara cometeu um crime ambiental e ali aquela empresa de capital aberto começou a cair um valor na bolsa, enfim, quebrou o negócio, fechou o negócio, aí o fundo de investimento disse: não, peraí, antes de colocar meu dinheiro aí, eu quero saber se você tem boas práticas. E aí é onde tá. Quem monitora e quem faz a coisa com consistência e com profundidade vai ter mais atração desses investimentos externos. Então, aqui a gente tá falando de meio ambiente. Sim. Mas se a gente faz um paralelo aqui e fala de capital. Porque agora a conta chegou no dinheiro. E é aí onde tá o ESG, né? Ou seja, eu coloco meu dinheiro, eu coloco meu recurso onde eu tenho risco controlado, onde eu tenho responsabilidade com o meio ambiente e onde eu tenho monitoramento. Durante a fala do Leonardo aqui,
do exemplo lá da montadora, né, da concessionária, e aí a gente tá vendo isso nas passagens de avião, né, minha gente? Exato. Então, É, assim, você tá lá na passagem de avião e aí daqui a pouco, ó, esse voo aqui tem um consumo de CO2 assim, 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 e você, opa, peraí um pouquinho, né? Ali na própria, né, passar, né, Informações na- de emissão. exatamente, de é. como tá e tal. Leonardo, e aí, assim, você citou vários benefícios, né? E a gente, aqui nos nossos podcasts, a gente sempre tenta, né, ir além, né, do obrigatório, né, minha gente? A gente tá aqui tentando trazer esse a mais, né, do apenas obrigatório, né? Ah, não, vamos fazer ali só o que tá, né, o que a legislação... E a gente já percebeu, e a gente já comentou aqui em outros podcasts, assim, e é legal trazer, né, uma pessoa da operação, né, minha gente? Então a gente tá aqui com o Leonardo passando isso todos os dias, então tá ali com o monitoramento todo dia na mão, né? Então, Leonardo, como é que é a questão da frequência desses monitoramentos, né? Porque assim, ó, então, se eu vou fazer, eu imagino, tá? Lembrando, eu sou administrador, os bons aqui em gestão ambiental são vocês. Eu fico imaginando o seguinte, se a gente tem um objetivo além da norma, é claro que eu imagino que a nossa frequência de monitoramentos ambientais também deve ser aumentada, no mínimo, né, minha gente? Eu estou imaginando aqui como administrador, né? Eu imagino que a gente tem que monitorar não só para obedecer a legislação, mas, por exemplo, como você falou, para a gente tentar identificar se o meu equipamento está funcionando melhor. E aí, é claro, Abrangente, né? é uma coisa mais abrangente. Por quê? Porque se o meu equipamento funciona melhor, eu economizo em insumos e aí pago o dinheiro que eu investi no monitoramento, né? Então, Leonardo, fala um pouquinho para a gente como é que é essa questão da frequência de monitoramentos, que eu imagino que seja melhor, mas eu só imagino, né? E quais são, como é que vocês veem essa questão de aumentar a frequência para trazer outros benefícios? Eu costumo dizer o seguinte: primeiro que a frase a legislação é o obrigatório, mas é o mínimo. Ou seja, então assim, é o mínimo que você tem que fazer, mas também, em compensação também é obrigatório. Mas se você quer algo mais, você também tem que fazer algo mais. E é interessante, né, assim, que não necessariamente, às vezes, é só aumentar o monitoramento, não. Às vezes é o melhor planejamento, é o momento correto, Show. né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático, assim, por exemplo, de qualidade do ar, né? A gente, dependendo da situação onde você trabalha, você tem sazonalidades do clima, né? Tem períodos que chovem mais, tem períodos que chovem menos. Então, por exemplo, você pode, no período chuvoso, ter uma frequência, né, de monitoramento, sei lá, por exemplo, uma vez na semana. E no período seco, aonde tende a ter uma maior emissão, você fazer 2 vezes por semana, porque vai ser uma tendência, né, de piorar a qualidade do ar, então você tem que acompanhar melhor. Então, você pode ir tanto pelo lado do maior ou de diminuir. Então, eu poderia, por exemplo, para o gestor, mostrar para ele que no período chuvoso, com base no meu histórico de dados, os resultados estão sempre enquadrados, são bem estáveis, eu poderia, por exemplo, reduzir o monitoramento. Perfeito. Ou compensá-lo. Ao invés de fazer o que eu faria no período chuvoso, eu aumento no período seco para compensar. Aí eu mantenho o custo, né, mas eu fazendo no período mais adequado. Então, assim, a questão não é só o custo, é entender o processo, é entender a região que você está, entender as variações climáticas que são importantes para que você faça um monitoramento adequado que te dê resultado. E complementando a fala do Edvando, eu acho que é muito nessa linha. Na verdade, os donos das empresas, eles pensam realmente na questão financeira. E eu acho que não tem nada de errado nisso, não. Cabe a nós, gestores ambientais, falar a linguagem deles, né? Então, assim, levar essa informação financeira também. Olha, eu estou te pedindo aqui um monitoramento, mas você vai ganhar isso, isso e isso. Você pode, como vocês disseram, você pode melhorar a matéria-prima, você pode reduzir, por exemplo, o troca de um despoeiramento. Imagina o custo de trocas de um filtro de manga de despoeiramento, aí que tem centenas de mangas. Talvez através do monitoramento você consiga comprovar que ao invés de trocar a cada 6 meses, você pode trocar a cada 1 ano e reduzir o custo de manutenção. Então, são diversas... o que eu digo é, você como gestor ambiental tem que também pensar
no capital, tem que pensar em resultados financeiros, porque isso vai te ajudar a você conseguir a aprovação dos seus projetos e dos seus monitoramentos, entendeu? Sim, com certeza. Joia. Super prática agora essa pergunta, assim, né? Super, super prática mesmo, assim. Como é que, na sua rotina, Leonardo, quais são os pontos principais para fazer a gestão do monitoramento, né, das emissões atmosféricas e da qualidade do ar, assim? O que é que efetivamente você diz assim, opa, isso aqui é importante e isso aqui a gente faz a gestão assim, porque assim a gente tem esse resultado? Bom, eu gostaria, eu acho que são 4 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é a legislação ambiental. Você tem que conhecer a legislação daquele processo, quais são as exigências, né? Eu tenho uma frase também que eu gosto muito, que é, para ganhar o jogo, você precisa entender a regra. E na gestão ambiental, a regra é a legislação. Então, você não tem como ganhar o jogo na gestão ambiental se você não conhece, né, a legislação. Então, eu dou até um exemplo, né? Por exemplo, você sabe melhor do que eu, né? Que, por exemplo, para verificar o atendimento a requisito legal na chaminé, para monitoramento contínuo, você tem umas regras específicas. Para monitoramento manual, você tem outras regras específicas. Então, entender essas regras é fundamental para você planejar o seu monitoramento. Beleza. Então, primeira coisa, entender bem a legislação. Segundo, é o planejamento. Então, você tem que planejar bem o seu monitoramento, detalhes da chaminé, alturas, detalhes do processo, os poluentes que você vai monitorar, né? Por exemplo, às vezes já aconteceu um caso de um colega, né, que o promotor, né, da região dele lá estava exigindo o monitoramento de ozônio na chaminé. Caramba. Só que o ozônio não se forma na chaminé, ele se forma na qualidade do ar. Ô, Leonardo. Ou seja, é um total... Segura aí a cadeira, viu? Eu já vi coliforme fecal na chaminé. Pois é, tá entendendo? Ou seja, total desconhecimento. E aí até que chegou um momento que eu até brinquei com esse... Ele usou vários argumentos, e no caso lá estava muito insistente em manter. Até brinquei com ele, falei, cara, faz, porque não vai dar nada. Não existe, né? Não vai dar nada. Então, o segundo ponto é isso, é planejar bem o seu monitoramento, entender o processo, quais poluentes que você tem que monitorar. O terceiro é avaliar os resultados, né? Ou seja, quando chegar os resultados, conferir os laudos, conferir a calibração dos instrumentos, porque esse laudo, esse resultado, ele tem que ser válido. Então, tem as premissas, tem os controles que você tem que garantir para a validade desse resultado. E, por último, que eu acho que é o mais legal, é pegar esses dados e transformar em informação. Então, você simplesmente, como eu sempre falo para o pessoal, você gasta uma grana, você vai lá, sobe na chaminé, faz todo o trabalho, gasta um dinheiro, gasta pessoas, tal. Chega lá, a única informação que você fala para o dono do processo é que está dentro ou fora do limite. É muito pouco. Você pode dar muito mais informação, associar com o processo, a variação de processo, associar com o nível de produção, com o tipo de matéria-prima que ele usa, né? Assim, propor isso para ele, de fazer mais testes. Então, assim, ter uma visão ampliada de que você pode levar muita informação, eu acho que também é fundamental para gerir a gestão atmosférica de forma adequada. Vamos aqui, né? Professoral mesmo, quase aqui. Repete pra gente aí, por favor, Leonardo, esses 4 itens para se fazer uma boa gestão de qualidade do ar e de emissões atmosféricas. Anota aí. Certo. Então, Anota aí, bem lembrado. Para vocês anotarem. Vamos lá. Gestor, pega Primeiro, a caneta aí. nesse né? momento. Vamos lá. Anota aí. Primeiro, entender a legislação aplicável. Beleza. Segundo, planejar o seu monitoramento com base no seu processo e as variações que ele tem. Terceiro, avaliar corretamente a validade do seu resultado. E, por último, transformar os dados que você vai ter em informações úteis. Segue esses 4 itens que você vai conseguir ter muito benefício, muita valorização profissional. Você que tá aí, você, gestor ambiental, anotou aí? Anotou aí? Anota aí, viu? Ô Maurício, uma coisa muito bacana, uma visão do Leonardo, achei fantástica com relação à frequência, né, dos monitoramentos que ele falou anteriormente. E aí, Leonardo, é uma pergunta muito comum que a gente recebe, né? Até do gestor que não conhece muito o processo. Qual a frequência? Aí eu pergunto logo assim, a legislação diz a frequência? Porque se ela disser, eu vou fazer o que ela disse. Se ela não disser também, a gente vai botar aqui pra Onde é que tá, né? Na norma isso, pronto. Mas é importante a visão e a experiência do Leonardo, porque existem várias coisas que envolvem a definição da frequência, né? Então, no planejamento é onde a gente, claro, e o histórico é um deles, né? Mas imaginando, Leonardo, que é um processo novo, né? Que você está começando ali. Então, será se troca muito de matéria-prima ou não será ser estável?
Será só um despoeiramento de um laboratório, de uma chaminé pequena, que é mais estável? Ou será se é uma chaminé de uma sinterização, de um alto forno? Que claro que isso aí a gente já sabe que tem procedimento para isso. Mas eu acho que essa visão das coisas que envolvem para que você consiga definir em função de uma boa matriz de risco, assim, né, avaliando bem isso, é muito importante. Eu achei muito importante isso aí. Eu acho também Exatamente. que é a contribuição que o monitoramento dá para a indústria colocar isso na balança, né? Ser sustentável e ser produtivo. O monitoramento, acho que ele dá essa amplitude e essa visão, tanto para a indústria quanto para a sociedade, né? Para informar, estou aqui, estou fazendo um processo produtivo, estou contribuindo com a sociedade também por conta que eu estou enviando ou mostrando esses monitoramentos e mostrando a sustentabilidade do negócio, né? Ô, Thiago, e deixa eu complementar também uma coisa que eu acho muito interessante, uma visão que eu tenho tentado, né, trazer também, é a visão ampliada, né? Que é o quê? Às vezes você tem uma visão, assim, ó, cada um puxando para o seu lado, né? Assim, eu quero ter menor emissão possível na chaminé, aí o outro quer destinar o resíduo de forma mais barata, eu quero gerar menos efluente, e aí eu sempre faço a pergunta, tá, mas o meio ambiente como um todo ganhou ou perdeu? Né? Então, assim, esse balanço ambiental, esse risco ambiental, como vocês estão colocando, eu também acho ele muito legal. E dando um exemplo prático, por exemplo, às vezes a gente tem uma chaminé que ela o nível de emissão dela é maior quanto mais resíduo eu reciclo naquele processo. Tipo um coprocessamento, né, alguma coisa assim, por exemplo. Ou seja, e aí, às vezes, eu estou atendendo ao limite legal, mas eu estou com folga. Então, digamos que lá, o limite é 50 e eu estou com nível de 25. E aí, com isso, eu consigo reduzir, eu consigo reciclar, sei lá, 100 toneladas de resíduo por mês. Será que não compensa você subir um pouquinho essa emissão a 30, 35 e reciclar mais resíduo e deixar de colocar em aterro? Sim. Ou seja, como é que faz esse balanço, né? Ou seja, eu estou realmente piorando um pouco a minha emissão, Sim. ainda que dentro do limite legal, mas eu estou deixando de destinar resíduo em aterro, reduzindo o risco de contaminação de solo, de água subterrânea. E aí, como é que faz esse balanço? Então, assim, isso é uma coisa também que eu tenho procurado muito pensar nas minhas avaliações, né? Não pensar ali só naquele item. Às vezes eu vou ter uma piora em um determinado processo, mas vai ganhar em outros processos. E aí o meio ambiente como um todo pode ganhar. Então, acho que essa avaliação ela tem que ser bem ampla também, não pode ser muito focada. Né? Ô Leonardo, isso, sem sombra de dúvidas, é uma visão de futuro da coisa, sabe? Na verdade, é de presente, Sim. né? Mas assim, a gente já está precisando muito disso. Vamos pensar que a gente fazia de forma compulsória, ainda faz, né? Porque é obrigado a fazer, porque o fiscal está na porta, o Ministério Público está na porta e tal. Agora o ESG, na minha ótica, ele já vem botando o capital no jogo. Opa, tem que fazer, senão você vai perder dinheiro mesmo. E não é dinheiro no processo não, de monitoramento, é dinheiro de investimento. Perfeito. E aí é uma ampliação da visão, que na verdade isso é uma coisa fantástica, de você entender o ambiente como um todo. Gente, a gente não tem um planeta B, a gente não tem dois Maceió, a gente não tem não tem fora. Fortaleza. Não tem fora, vou jogar fora. Não tem fora. É o mesmo Então, planeta. assim, dá pra gente entender isso, a gente vai se enclausurar onde? Dentro de uma caverna pra achar que vai viver ali dentro? Não, o negócio é aqui, entendeu? Então isso é fantástico. Então, já que a gente tá falando de risco, então vamos falar um pouquinho mais de risco, então. Na sua visão, assim, é uma questão bem, bem pessoal mesmo, sabe, Leonardo? Abre o seu coração aí, porque eu imagino que você deve ter aí no seu, né, nas pessoas que cercam a gestão ambiental. Claro que você deve ter outros amigos que trabalham em outras indústrias, né? Deve ter aí colegas de profissão e etc, etc. E aí eu fico imaginando o seguinte, que algumas pessoas realmente né, elas fazem apenas o compulsório. Eu imagino que você deve conhecer pessoas assim, né? Estão ali próximas a gente. E aí, na sua visão, assim, quais são os riscos, né? Risco, agora falando uma coisa né, infelizmente, assim, coisa ruim mesmo, né? Quais são os riscos de se não fazer o monitoramento como deve fazer, principalmente emissão, qualidade do ar? O que essa galera aí não abriu o olho ainda, sabe? Não se conscientizou ainda. Deixa eu mexer um pouquinho com as emoções de Leonardo. Eu vou colocar um negócio agora que ele vai... Imagina, Leonardo, que você vai passar um ano sem monitorar o seu processo, mas você vai continuar no emprego. Vige, meu Deus. Quais são os riscos que o seu processo corre com um ano sem monitoramento?
Rapaz, eu não queria nem viver esse ano, não, viu? Porque hoje em dia, eu acho que literalmente as minhas pernas são um monitoramento ambiental, né? Eu vou começar que eu ia ficar parado, né? Eu ia nem sair de casa, porque o monitoramento realmente é a base de tudo, né? Pelo menos onde é que a gente procura trabalhar. Mas, assim, basicamente, né? Assim, eu imagino, né? Na ordem. De cara, questão das multas, né? E penalidades, que já vai doer no bolso direto, porque se você tem condicionantes que você tem que atender, você não vai entregar os relatórios, você não vai entregar os laudos, já leva uma multa. Na sequência, você já pode perder a sua licença, né? Ou seja, você já vai perder a sua licença ou paralisar um processo, e aí você imagina, bota aí no papel um dia inteiro parado de um processo, um mês de parado de processo, quanto é que isso não custa no bolso, né? Comparado principalmente com o custo de um monitoramento, qual que compensa mais? Né, você fazer o monitoramento ou esperar parar o seu processo? Né, isso é um ponto que eu acho que é o mais imediato. Outros que eu também vejo são os gastos necessários, né, como a gente acabou de falar. Você às vezes vai trocar um filtro de mangue, vai trocar uma série de filtros, às vezes sem necessidade, às vezes não tem furo, está atendendo o limite legal, está com nível de emissão baixo, mas você troca a cada 6 meses, sendo que você poderia trocar a cada 1 ano, a cada 2 anos, né? E aí você está tendo um gasto necessário. Você está comprando uma matéria-prima, é o caso exemplo que eu dei, né? Você poderia estar reciclando mais resíduos dentro do seu processo, deixando de destinar em aterro, deixando de pagar para destinar esse resíduo, né? E vai gastar mais dinheiro se você não fizer o monitoramento. Mas o principal, assim, o que eu acho que é o mais crítico, realmente é perder a licença social, né? Ou seja, você inviabilizar o seu empreendimento perante a comunidade. Se você não tiver o monitoramento para comprovar os questionamentos, para ter essa transparência, a ética e a comunicação com a comunidade, você vai literalmente parar o seu processo, perder a sua empresa. E aí eu não estou falando de teoria. Eu tenho um exemplo, né, que eu vivi isso também, lá em Minas, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem um modelo de licenciamento que eu acho muito legal, que como funciona, assim, a grosso modo, né? Você tem o técnico, o empreendedor, né? Ele entra com o processo de licenciamento, é feito todo estudo, todas as análises, e o técnico do órgão ambiental emite um parecer, aprovando ou não essa licença. E só que esse parecer, ele na prática, ele é emitido, ele é aprovado no Conselho de Meio Ambiente Estadual. Nesse conselho, você tem representantes da sociedade, da promotoria, de universidades, da própria comunidade e das empresas. Então, você pode chegar lá com um parecer positivo e não conseguir sua licença. E eu vi isso. Era um curtume, né, lá perto onde a cidade onde eu morava, em Minas. O curtume era já antigo e ele estava renovando a licença de operação dele. Mas ele tinha muito desgaste com a comunidade, por conta de cheiro, né, muita reclamação. E aí, quando nós chegamos para essa audiência pública, porque nós tínhamos um processo lá também que ia ser discutido, então, por coincidência, eu estava nessa reunião, chegamos lá, já tinha dezenas de pessoas da comunidade com faixa, com criança, né, aquela situação toda crítica ali. E aí, obviamente, chegando lá com protesto, né, o pessoal do conselho deu a palavra para as pessoas, até em respeito a elas, né, e aí foi toda aquela situação de colocar a criança doente, dos incômodos, né, e aí, em resumo, o empreendedor, ele tinha a licença com parecer positivo, ele chegou naquela reunião crente que ele iria sair com a licença de operação dele renovada, ele só não, além de não ter a licença renovada, porque o conselho não quis emitir, o conselho orientou e determinou que ele trocasse de local, porque ele não tinha os monitoramentos, ele não tinha como comprovar que ele não estava impactando, então ele teve que sair desativar a planta atual e passar para uma outra planta. Imagina os desgastes, os custos envolvidos nessa história toda. Então, literalmente, você pode inviabilizar o seu processo, a sua empresa, se você não tem um monitoramento adequado. Com certeza, Leonardo. Essa questão assim de não monitorar ou até de monitorar errado, né? Do ponto de vista de você ter uma informação, um número que não diz muita coisa, né? Cabe uma reflexão para todo mundo, para quem monitora, para o processo, né? Para os órgãos ambientais também se capacitarem para fiscalizarem direito. O Vicente Vieira, que a gente trouxe aqui já no podcast várias vezes, né? Inclusive um abraço para o Vicente. Vicente, tamo junto aí, outro mineiro, né? Tá lá, conterrâneo. Ele trouxe uma visão muito, muito interessante, né? Toda essa questão, essa temática de emissões atmosféricas e o nascimento, né, da tecnologia para monitorar e tudo, nasceu lá do Smog Londrino, né? Um evento que aconteceu em Londres e que teve centenas de mortes, ou seja, foi
traduzindo assim, foi um bolsão, né? Como se nós tivéssemos uma inversão térmica e ali muita queima de carvão, morreu muita gente em Londres. E aí os Estados Unidos começaram a pesquisar sobre isso e desenvolveu toda essa tecnologia. Ele falou o seguinte, Ivano, o Brasil hoje, a má notícia é que a gente está defasado industrialmente. Nós estamos bem desativados aqui do ponto de vista de indústria, né? Muito forno desativado, muita coisa ainda para funcionar. Precisa de muita coisa, precisa se desenvolver, precisa de emprego, precisa gerar renda, essa indústria precisa funcionar. Mas se nós tivéssemos a industrialização que os Estados Unidos têm, com o nível de monitoramento que a gente tem hoje, que ainda está muito aquém, nós estaríamos numa qualidade do ar pior do que a Índia. Né? Pior do que a Índia e alguns lugares da China. Então, a hora da gente pensar nisso é agora. Perfeito. Porque a gente quer caminhar no desenvolvimento econômico, mas vai caminhar como? A gente precisa se desenvolver também do ponto de vista ambiental e de monitoramento. A que custo? Exatamente. Falando do Nordeste, né, toda a costa litorânea de emissões atmosféricas e de dispersão, a gente é bem privilegiado mesmo, um país tropical, abençoado por Deus, porque a gente tem a influência das brisas marítimas, né? Ou seja, a diferença de temperatura da terra com o mar cria essa entrada de ventos que a gente sente tão gostoso, né, na orla, e que isso ajuda a dispersar os poluentes também. Sendo que a gente não pode se agarrar com isso pro resto da vida. A gente não quer se industrializar, tem que ir acompanhando e monitorando isso para não chegar numa situação de Cubatão, que a gente já teve aqui, de Londres, no século passado, e de tantos outros eventos ruins que a gente já teve por aí. Aproveitando, eu vou vender também um pouquinho o nosso peixe, né? Claro. Porque é o seguinte, o Leonardo falou aí o tanto de riscos que uma empresa ou que o profissional pode ter no colo, só esperando para ser empurrado aí. Tem um tamanho de risco tão grande por conta de monitoramentos. E aí, o ponto que eu quero levantar agora é o seguinte. E a empresa que realiza os monitoramentos? Ela tem procedimentos, ela tem uma certificação. E assim, aproveitando, hoje a Ambimete é o único laboratório Nordeste que tem a ISO 17025, tanto para emissões quanto para qualidade do ar. Perfeito. Então, a gente deu esse passo, né, à frente de algumas outras empresas que existem no Nordeste, mas não é a primeira do Brasil, por exemplo, a fazer isso. Mas, assim, é uma preocupação também do gestão ambiental em olhar para essa empresa para saber se aqueles dados que estão sendo fornecidos estão de acordo com a legislação, se a empresa é capacitada, é apta a realizar aquele tipo de atividade, para que o monitoramento afete de forma positiva na gestão ambiental dele e, enfim, tome as devidas providências. Se estiver fora ou se estiver passando do limite, que o gestão ambiental faça aquele estudo dentro do projeto ou do processo Pessoal, dele. Eu não estou ouvindo, desculpa. Reduzir. É isso aí. Tá conseguindo ouvir? Tá ouvindo? Agora? Tá não? Oi. Tá chegando por aí, tá não. Um cortezinho aqui, rapidinho. Tá? Não consigo ouvir vocês. Será que é do seu fone aí? Olha o teu fone. E aí? Aqui tá tranquilo. Não, mas aqui tá muito picado, assim, mas minha internet tá normal, mas eu não ouvi praticamente nada da pergunta dele. Tá, pode ter sido a nossa... O Thiago só tava falando, ele não chegou a perguntar, não. A pergunta vai vir agora. Agora sim. Melhorou? Agora eu tô ouvindo bem. Eu vou fazer um mas resumo. mas eu acho que deu pra colocar... Deu. Assim, você vai fazer pra ele, né? Mas eu acho que do podcast é pra gravar tudo, deu. Sim. É só pra contextualizar, né? Eu tava falando da importância da empresa que realiza o monitoramento, entendeu? Ter certificação, ter uma empresa adequada para realizar o monitoramento para não causar um prejuízo também, dando um falso positivo ou um falso negativo para aquela indústria, para que o gestão ambiental não consiga fazer realmente a gestão da parte ambiental, né? Vamos aproveitar então que o Leonardo tá aqui, né, minha gente? Vamos aproveitar, vamos abusar um pouquinho, né, de toda a experiência, e aí disso que o Thiago comentou aqui, da empresa de monitoramento. Leonardo, como é que é aí, né, no seu dia a dia com a sua equipe? Como é que vocês escolhem uma empresa
para fazer os monitoramentos ambientais aí na Vera, né? No que vocês estão aí no dia a dia. Tecnicamente, e aí, Maurício, só Uhum. abrangendo, né, falando de monitoramentos ambientais de uma forma geral, porque pode ser monitoramento de efluentes Sim. líquidos, monitoramentos de ruído, né, ou de Uhum. emissões atmosféricas. No final das contas, é meio que uma análise crítica só para isso tudo, né? Aham. Isso, exatamente. Assim, pessoal, eu costumo dizer o seguinte: é um primeiro documento mais importante nessa história toda que a gente está dizendo, e muitas vezes é negligenciado, é justamente a requisição técnica. Quando eu faço a requisição técnica, eu recomendo os gestores ambientais, levem a sério. Não façam por fazer, não façam para colocar no mercado, porque todos vão perder. Quanto mais detalhado você puder colocar, é lógico que vai ter situações que você não vai conseguir prever, né? Mas quanto mais detalhe você puder colocar na sua requisição técnica, vai ser muito importante. Então, desde a norma que você quer, um exemplo, né? Bobeira. Às vezes você, um exemplo mais de efluente, né? Mas como você diz, vale para todo mundo. Às vezes você coloca lá uma norma de análise cuja o limite de quantificação é maior do que a legislação. Então, você não vai conseguir, através do resultado, saber se você atende ou não ao limite. Então, assim, são desde esse pequeno detalhe técnico até, por exemplo, qual o deslocamento que a empresa vai ter no monitoramento? Qual o raio de ação que ela vai ter para poder monitorar o ruído, para monitorar a qualidade do ar? Por quê? Porque ela precisa prever isso nos custos dela. Ela precisa saber, né? Assim, detalhes. Por exemplo, quem imaginava que na pandemia, né, ia acontecer o que aconteceu? Então, hoje, já nos nossos contratos, a gente coloca. Se eu precisar de paralisar, como é que eu faço? Sim. Quem que vai arcar com os custos? Então, assim, eu paro para fazer a minha requisição técnica como se fosse o documento mais importante da minha vida. Show. Então, lá eu coloco todas as informações técnicas do meu processo, para que ele entenda aonde ele vai trabalhar, quais considerações, por exemplo, dicas de segurança. Às vezes você vai ter que ter treinamento de segurança específico, equipamentos específicos de segurança, que tem custo, né? Por exemplo, detector de gases. E tudo isso, se não aparecer na requisição técnica, lá no final você vai ter muito problema. Então, assim, o que eu digo é, faça uma requisição técnica boa, porque aí você vai conseguir automaticamente já eliminar empresas ruins. Porque uma Top. empresa que é ruim, ela não vai conseguir atender a sua requisição técnica. Então já é a primeira forma de eliminar. E a segunda, obviamente, é levar em consideração a experiência, né? Ver situações anteriores que a empresa já trabalhou, é óbvio, né? Ver a lista de profissionais que trabalham ali, né? Pesquisar um pouquinho na internet sobre aquela empresa, né? E principalmente, eu, particularmente, sou muito fã da 17025, então, na nossa empresa, a gente só contrata quem tem 17025, Top. porque te dá muito mais segurança e confiabilidade naquele resultado. O fato de empresas, né, que são de natureza de monitoramento, eu acho que é um avanço do sistema de gestão da qualidade ali dentro, mas eu acho tão ruim quando, por exemplo, chegam aventureiros participando de cotações e de licitações, gente que não tem nenhum coletor isocinético, na verdade. Às vezes é um consultor ambiental, é um professor da universidade de outra área que só porque viu o contrato ali achou bonito, tenta concorrer. Então esse tipo de coisa, de coisas tão críticas, né, como é um monitoramento ambiental, elas de fato devem ser passado por um crivo, né, para que isso não aconteça. Porque a gente já viu, né, até ganhar a cotação, porque o cara entra no preço. Sim. E aí, quando ele ganha, ele vai, compra o trem e aí liga. A gente já viu, ligou para próximos nossos, ligou até pra gente. Como é que faz isso aqui? Como é que opera isso aqui? Eu ganhei uma licitação, eu queria fazer agora. Meu amigo, você não vai aprender em uma semana isso. Isso são anos de experiência, porque realmente tem toda uma sistemática por trás. Técnica, treinamento. Eu acho que é muito importante isso pro gestor que tá entrando agora, né? Ele tem que tomar muito cuidado com alguns monitoramentos ambientais, exatamente, para esse é o famoso barato que vai sair caro, né? Exatamente. Muito interessante. A requisição é boa para parametrizar, né? Você fazer uma requisição muito boa para... porque às vezes acontece, a gente tá no mercado, a gente sabe. O cara vai colocar o preço lá embaixo, mas nas entrelinhas ele coloca alguma coisa que vai subsidiar aquele preço depois. E aí acaba que o gestor ambiental tem uma surpresa na hora do pagamento, que ele diz, tem uma cláusula aqui no meu contrato e você vai ter que pagar esse ponto. E se você olhar somente, não é nem o gestor, às vezes é um setor de compras que olha só para o valor. E aí não vê nas entrelinhas que tem alguma coisa, mas aí com a requisição muito bem feita,
Aí a gente coloca todas as empresas no mesmo patamar. Leonardo, eu acredito muito que os fornecedores, né, do gestor de uma grande indústria como o Leonardo são braços que o Leonardo tem. Então, eu vou dizer assim, eu acho que até um gestor inexperiente, com bons fornecedores e boas informações, acho que ele consegue fazer um bom trabalho. Ok. E o inverso também. Um gestor muito experiente, com maus fornecedores e péssimas informações, talvez ele não vai conseguir desenvolver um bom trabalho ali. Então é tão importante você criar braços fortes e sólidos, porque aquilo vai refletir diretamente no seu trabalho, né? Como é que você tá vendo isso? Assim, para abusar aqui no nosso finalzinho desse nosso podcast aqui, conta um pouquinho pra gente, Leonardo, como é essa... A gente sempre fala sobre isso, né? Gente, é interessante como esse assunto é importante e volta várias vezes nos nossos podcasts, porque ouvir o gestor que tá lá na operação, né, no dia a dia, é extremamente importante e ajuda, né, a nossa audiência aqui, né, o pessoal que acompanha o canal aqui, como é o seu dia a dia, né? Então, como é que é a rotina do gestor ambiental, especificamente falando ali do dia a dia do monitoramento, mas assim, você tem uma equipe que te ajuda, como é que você vê os stakeholders, né, que estão ali rodeando, como é que você vê os teus fornecedores? Conta aí um pouquinho, Leonardo, trazendo essa sua experiência, como é que é o dia a dia do gestor ambiental? Eu tenho uma oportunidade, né, de trabalhar numa empresa de grande porte, né? Então a gente tem uma estrutura muito boa, né? A gente tem uma equipe de analistas, de técnicos, né, que ajudam muito nisso. Então, assim, na prática, né, no dia a dia, como é o monitoramento? A gente tem um extenso plano, né, que ocupa aí o ano todo. A gente distribui esse monitoramento ao longo dos meses, né, ao longo das semanas, né? Primeiro ponto, a gente alinha com as áreas operacionais, né? Novamente, a questão do planejamento. Então, assim, eu não faço... Mas por que eu faço esse planejamento? Para evitar, né, perda de recurso. Então, imagina que eu vou lá, chamo a empresa, ela desloca, vem e o processo está parado. Tem manutenção programada. Então, um desgaste desse pode ser evitado com um simples planejamento. Então, a gente alinha com a área, com as operações, né? Que dia que vai ser feito o monitoramento, se o processo tem alguma variação crítica naquele dia, se está previsto uma parada, né? Para que a gente evite retrabalho, né? O foco é esse, evitar retrabalho. Questões meteorológicas, né? Por exemplo, a gente sabe que não pode fazer monitoramento na chuva, né? Tem questões de segurança envolvidas. Então, no caso aqui específico, a gente tem períodos que a gente sabe que vai chover, a gente evita fazer um monitoramento, porque sabe que vai chover, vai perder o trabalho, vai perder o dia, né? Então, a gente faz todo esse planejamento, né, com as áreas operacionais, e no dia da amostragem, né, a empresa vem, muito foco em segurança, né? Então, tem todos os procedimentos de segurança que têm que ser feitos antes, todas as análises de risco. Essa é um tempo gasto, entre aspas, mas é um ganho muito importante para a vida das pessoas, que é fundamental. E aí tem o monitoramento propriamente dito, né? Onde, como eu sempre falo, sempre feita a comunicação, né? Entre a operação, o meio ambiente e o técnico que está na chaminé, porque ele precisa saber se o processo está operando normal, se está parado, se não está. Ele também comunicar quando terminou a isocinética, quando terminou as 3 amostragens. Então, essa comunicação ela é fundamental, até por questões de risco também, caso tenha algum problema, né, eles sejam comunicados. E, por fim, a gente tem a análise dos dados. Então, o técnico, né, depois ele faz as análises laboratoriais, a gente recebe esse resultado através dos laudos e sempre a gente bate o papo com o fornecedor, né? Então, assim, a gente recebe o resultado e procura ouvir dele o que ele percebeu daquela variação, se o resultado estava dentro, estava fora. Basicamente, esse é o ciclo que a gente faz aí, basicamente, todas as semanas. Isso é legal, né? Porque tem muita gente que só pega o relatório e diz assim, eita, tá dentro, tá fora... Entrega lá bota na gaveta, entrega lá pro órgão e acabou. Leonardo, fico feliz, mas muito feliz, assim, de trazer essa quantidade de informação aqui para nossa audiência, né? Eu acredito que esse bate-papo sobrou muito aqui para as pessoas, né? E aí a gente vai para as questões finais aqui, você fica à vontade agora o tempo é seu agora, você que diz aí, você que fica à vontade aí. Quem assistiu o podcast viu o Instagram do Leonardo, que eu sigo e é muito bom. Olá. Ele entrega um conteúdo de muito valor, tudo que a gente falou aqui, ele fala lá o dia inteiro. Olá. Então fala o teu Instagram aí, Leonardo, fala um pouquinho mais aí de como é que você é nas redes.
Sim, pessoal. Eu sempre fui professor, né, assim, desde ensino médio, né, eu sempre dava aula até para cursinho pré-vestibular, então eu gosto muito de compartilhar informação, tá no meu DNA, então eu criei esse perfil no Instagram, @Veluz Gestão Ambiental, tudo junto, né, e é recente, tem quase nem um ano ainda, mas eu procuro sempre ali levar informação, principalmente para a nova geração, né, dos gestores ambientais, e para os gestores ambientais, para essa nova leva, né, essa geração que está chegando, porque o recado que eu queria dar afinal é justamente isso. O monitoramento ambiental é uma área muito boa, é uma área de muito conhecimento, onde eu aprendi muito. Então, você vai ter muitos desafios, você vai ter muitas oportunidades profissionais. Então, assim, até das viagens internacionais que eu fiz a trabalho foi por conta do monitoramento ambiental. Foram oportunidades que eu consegui através do monitoramento. Assim, grandes problemas que eu resolvi na empresa e que me fizeram valorizar a carreira ambiental e ser valorizado foram através dos resultados de monitoramento e dos estudos que trouxeram. Então, assim, é uma área que eu acho que é muito pouco valorizada, né? E eu gosto muito de falar sobre essa área por conta disso. Eu acho que tem oportunidade demais. Recomendo que as pessoas se procurem conhecer, seja como executantes, seja como clientes do monitoramento, né? E é um movimento que eu quero levar para frente de valorizar mais a parte de monitoramento ambiental, elogiar o trabalho de vocês. O podcast é muito interessante, é muito legal, já vi outras edições, né? E essa oportunidade de trocar informação é de muito valor para todo mundo. Então, agradeço a atenção de todos aí, espero ter atendido a expectativa de vocês e estamos disponíveis aí para mais dúvidas ou outras oportunidades. Eita, Opa, coisa. esse Repete seu Instagram Anota e aí. para deixar bem forte aqui, diga aí. Tá bom, pessoal. É @Veloso Gestão Ambiental, tudo junto. Ó, e ele falou, viu? Deixou as portas abertas, a gente vai chamar vai virar sócio aqui do Já Ambicast, né? tô aqui pensando aqui qual Vai que é o... deixar. Então, né? Qual... A gente falou de uma maneira geral de monitoramentos ambientais. Agora a gente pode ir a fundo em assuntos mais específicos. Usar aqui, né, sugar dessa fonte. Obrigado, Leonardo. Meninos, e aí? Como é que a gente faz aí? E aí? Gente, obrigado, né, pela audiência, mais uma vez, ter ficado até aqui e escutado, curtido esse papo maravilhoso aí com o Leonardo Veloso. Agradecer ao Leonardo também pela paciência, pela dedicação e interesse. Eu não esperaria outra coisa dele. Ele é um professor nato, né, além de show, e uma pessoa incrível. Então, Leonardo, obrigado mesmo. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Agradeço, Tá bom, Leonardo, pessoal. aí. Vamos fazer outras mesas redondas dessas, chamar mais pessoas para a gente colocar aqui esse assunto que tem uma mística, né, por trás disso, mas a gente quer deixar isso de uma maneira mais fácil, falar da maneira mais fácil. E lembrando, né, Maurício, quem precisar do nosso contato, suporte@ambimete.com.br. Muito bem. E aí a gente tá nas redes sociais, @ambimete, no Instagram, pode passar um e-mail pra gente também. Se a gente não souber, pergunta o Leonardo. Isso aí. Verdade. É Muito isso bem, aí, tamo pessoal. junto. Só não esquece, não, que você tá aí. Calma aí. Ó, tasca o peteleco aqui no like, deixa aquele seu comentário no vídeo, deixa suas dúvidas aqui, interage aqui com a gente, que a gente responde. E ó, não esquece de ativar o sininho. Ativa o sininho pro YouTube te avisar todas as vezes que tiver coisa nova por aqui. E olha só, a gente tá só começando, hein, minha gente? Vem com a gente.